E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu nos oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez temos que louvar, agradecer e bendizer a Deus. Porque se Ele nos permite estarmos juntos para fazer essa belíssima leitura desse dia de hoje do Evangelho, onde o Senhor pergunta a mim e a você: tu me amas? É uma pergunta que nós temos que analisar nesse dia de hoje, se nós amamos de verdade a Jesus Cristo. Essa palavra se encontra no Evangelho de São João, capítulo 21, de 15 a 19. E lá fala assim: profissão de amor de Pedro. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu, porque ele perguntou pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingia-te e andava onde queria. Mas quando fores velho, estenderás tuas mãos e os outros te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras ele indicava o gênero de morte com que lhe havia de glorificar a Deus. Palavra de salvação, glórias a vós, Senhor. Pedro, amas-me mais do que estes? Irmão, essas palavras têm que ecoar dentro do nosso coração nesse dia de hoje. E você olhar para dentro de você e falar o seu nome e falar: Márcio, tu me amas? E você pode responder: sim, Senhor, eu te amo. Irmão Pedro, nós sabemos aqui que um pouco antes Pedro tinha negado Jesus Cristo 3 vezes. Pedro era aquele que lá no Evangelho de Mateus 16, Jesus falava para ele: não, Senhor, onde queres que tu vai? Eu vou também. Não, Pedro, você não pode ir. E logo Jesus Cristo repreendeu Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Irmão, logo Pedro, que tinha negado Jesus Cristo, Pedro foi crucificado. Jesus Cristo foi crucificado. E Pedro ali não conhece esse homem. E o galo cantou antes que Pedro tinha negado 3 vezes. E Jesus Cristo aqui pergunta para ele 3 vezes: amas-me? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Meus irmãos, nessa leitura de hoje, é algo que nós temos que ter no nosso coração de verdade, parar e analisar se nós estamos seguindo os mandamentos do Senhor, se nós estamos seguindo aquele que Ele fala, tudo o que Ele vem nos ensinar todos os dias, e hoje Ele fala para mim e para você: tu amas-me? Porque nós sabemos que o primeiro mandamento ele fala amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com tudo que você tem. E Jesus Cristo está vendo se Pedro de verdade ali, logo depois, amava de verdade a Ele. Jesus Cristo está perguntando para Pedro: se me amas de verdade, apacenta os meus cordeiros. Irmão, Jesus Cristo está dando uma missão para Pedro mais uma vez. Como ele foi falado lá atrás, agora está falando aqui de novo: apacenta os meus cordeiros. E Pedro conhece, Pedro sabe o que ele tinha passado, sabia que ele tinha negado, sabia tudo, e o coração dele se entristeceu. Por isso que ele disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te neguei, tu sabes que eu errei, e tu sabes como eu estou sentindo agora, Senhor. Irmãos, e nós sabemos qual que foi aqui, porque a própria palavra fala: por estas palavras ele estava indicando o gênero e a morte com que ele ia glorificar a Deus. E nós sabemos que Pedro amou no alto, no máximo lá de Jesus Cristo.
que ele não se fez digno de ser crucificado como Jesus, mas sim de cabeça para baixo. Pedro amou Jesus Cristo, mesmo depois de ter negado, mesmo depois de ter feito tudo aquilo que nós sabemos que Pedro fez. Ele ouviu as palavras de Deus e ele amou com todo o teu coração. E essa pergunta hoje fica para mim e para você. O que nós estamos fazendo? Quantas vezes nós temos negado a Jesus Cristo? Será que foi só 3 vezes como Pedro? Muito mais vezes, com certeza. Pedro, aquele que negou e depois reconheceu e glorificou a Deus com sua própria vida. E hoje, a mim e a você, Jesus pergunta para mim e para você hoje: tu me amas? Márcio, tu me amas de verdade? Irmão, essa palavra ela fica no nosso coração e ela incomoda, ela tem que incomodar de verdade a mim e a você. Será com que morte nós vamos ter para glorificar a Deus? Será qual é o sacrifício que nós estamos fazendo para glorificar a Deus? Será quais são as nossas atitudes que nós estamos fazendo para glorificar a Deus e amar a Deus e amar a Jesus Cristo? Porque falar que ama é muito simples, mas provar, mostrar o nosso dia a dia, isso é o que importa. Porque as palavras esquecem nas nossas atitudes muitas vezes aquilo que vai fazer com que eu de verdade, se eu estou amando a Deus ou não. Que nesse dia de hoje, meu irmão e minha irmã, faça essa pergunta várias vezes. João, Maria, Mateus, Marcelo, Batista, tu me amas? E deixa essa palavra andar com você durante todo esse dia e de tarde você falar para Jesus Cristo: Jesus, eu te amo de verdade. Que Deus abençoe a cada um de nós, que o Espírito Santo nos dê força para esse dia, para que ao final do dia nós sabemos responder essa pergunta para Jesus Cristo. Fiquem todos em paz e até a próxima.